A paz do Senhor Jesus, amada Igreja de Cristo, amém? Aqui quem está falando é a sua irmã em Cristo, Rosimar Lima, trazendo mais uma porção bíblica. Nós estamos em um estudo sobre a vinda de Jesus, sobre o arrebatamento da igreja. E hoje nós já estamos no quarto áudio. E eu convido os irmãos a abrir a Bíblia no Novo Testamento, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, né? Primeira epístola quer dizer carta. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, e nos versículos do 13 ao 18, nos fala acerca da ressurreição e vinda de Cristo. Amém? No versículo 13, diz assim a palavra de Deus: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém, meus irmãos? Então, um texto, meus irmãos, um texto bíblico muito bem explicado. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela se revela por si mesmo, né? Você precisa ler. Quando você lê, você abre o teu entendimento. Quando você lê a palavra de Deus, você vai entendendo, você vai abrindo o teu entendimento, porque a palavra de Deus não é difícil de se entender, meus irmãos. Deus, ele não confunde a mente de ninguém. A palavra de Deus é bem explicada. No versículo 13, aqui o apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, né? Paulo era apóstolo de Jesus, e aqui ele diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Aqui, quando ele fala nos que já dormem, quer dizer naqueles, os que já morreram, né? Os que morreram. Para que não vos entristeçais com os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, quer dizer, os que morreram em Cristo, Deus os tornará a trazer com ele. Versículo 15. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos,
para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Então, meus irmãos, Jesus, ele levará uma igreja de dentro da igreja, né? Não adianta nós estarmos só caminhando para uma igreja e ouvir ouvir a palavra de Deus, ou ler, e não receber a palavra de Deus e praticar, porque a Bíblia diz, na Bíblia diz, não sejais apenas ouvintes, mas sejais praticantes, né? Nós devemos ouvir e praticar e receber a palavra. A palavra de Deus, ela liberta, a palavra de Deus, ela cura, né? A palavra de Deus, ela salva, a palavra de Deus, ela te limpa de todo o pecado. Então, meus irmãos, a palavra de Deus é luz, né, para a nossa vida. O salmista disse, luz para o meu caminho, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, a palavra de Deus, ela ilumina a nossa mente. Nós passamos a compreender o mundo espiritual, porque nós não somos formados apenas de corpo, ou então só de corpo e alma, mas nós somos formados de corpo, alma e espírito. Então nós precisamos alimentar o nosso espírito, nós precisamos entender as coisas espirituais. E aqui, meus irmãos, nesse texto bíblico, explica muito bem acerca da ressurreição e vinda de Cristo. Aqui no versículo 14, ele diz, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele, né? Então, os que já dormem, aqui Paulo quer dizer os que morreram em Cristo, né? Os que aceitaram Cristo antes de morrer. Aqui nesse texto diz que no momento do arrebatamento, primeiro vão subir os que já morreram e morreram em Cristo. É o que o texto diz. Quer dizer que aceitaram Jesus antes de morrer. No versículo 15 diz que nós, que estamos vivos, não precederemos, quer dizer, não vamos primeiro do que aqueles, né, que já morreram em Cristo. No momento do arrebatamento, os que morreram em Cristo vão subir primeiro. Versículo 16 diz que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro e em seguida os que estão vivos. Versículo 17. Vamos ver o 17. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Glória a Deus. E ainda Paulo encerra aqui no versículo 18, esse capítulo, dizendo, portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, falar da vinda de Cristo, falar do arrebatamento da igreja, não é um assunto em que deva assustar ninguém. Pelo contrário, quando você ouve o que diz a Bíblia, você faz entender, meus irmãos. Quando eu não conhecia a Bíblia, quando alguém falava sobre arrebatamento, aliás, eu nunca nem tinha ouvido falar sobre arrebatamento, eu ouvia falar sobre o fim do mundo, né? As pessoas às vezes ficavam falando, o mundo vai se acabar tal dia. E como eu não conhecia a Bíblia, quando a gente não conhece a Bíblia, a palavra de Deus, a gente não sabe de onde veio e nem para onde vai. E a gente acredita em tudo, a gente ouve um, ouve outro e fica sem saber em quem acredita, não sabe qual é a verdade. E a verdade você só sabe examinando a Bíblia, que é a palavra de Deus. Jesus disse, examinai as Escrituras, porque são elas que de mim testificam. Então nós só sabemos de onde viemos, para onde vamos, nós só sabemos quem é Jesus Cristo, nós só conhecemos quem é Deus através da palavra dele.
através da Bíblia Sagrada. Amém, meus irmãos? Então, aqui no versículo 17, ele diz: depois nós que ficamos vivos, né, os que estiverem vivos no dia do arrebatamento, os corpos, meus irmãos, serão transformados, né? Nós vamos subir, nós não vamos subir neste corpo aqui que nós estamos, mas seremos transformados. A Bíblia tem versículos que diz que seremos transformados, né? Os que já morreram em Cristo também, no momento do arrebatamento, os corpos, eles irão subir num corpo glorioso, né? Corpo glorioso. E aí, no versículo 18, Paulo diz para consolar uns aos outros, porque se você tem a certeza da sua salvação, você não deve ter medo do arrebatamento, né, da vinda de Cristo. Você não deve ter medo porque você vai ter a certeza da tua salvação. Então, meus irmãos, é a palavra de Deus que nos orienta, é a palavra de Deus que nos dá a direção de Deus. Não tem como nós saber quem é Deus, saber como nos salvar sem conhecer a palavra de Deus que está na Bíblia Sagrada. Amém? E eu gostaria de encerrar esse áudio fazendo oração para cada um de vocês que vai estar ouvindo esse áudio. Amém? Soberano e eterno Pai, mais uma vez, Senhor, em que falamos contigo, Pai, mais uma vez em que ouvimos a Tua voz, Pai, através da Tua palavra, mais uma vez que podemos ouvir a Tua palavra, Pai, eu quero Te agradecer, meu Deus, por esta oportunidade, Senhor. E Te pedir, meu Deus, que o Senhor continue, Pai, nos dirigindo, Senhor, que o Senhor continue nos dando entendimento, Pai, que o Senhor continue nos preparando para a Tua vinda, Senhor. Senhor, meu Deus, obrigado, Pai, por ter a Tua palavra ao nosso alcance, Pai. Te peço, nos desperta, Pai, todas as manhãs, Pai, todos os dias, para Te buscar, Pai. Te peço, Senhor, nos ensina, meu Deus, a andar em Teus caminhos, nos dá discernimento da Tua palavra, Pai. Eu Te peço, abre o nosso entendimento espiritual, Pai. Eu Te peço também, Pai, por todos os meus irmãos, por todas as minhas irmãs que vão estar ouvindo esse áudio, Pai. Eu Te peço, Pai, estende Tuas mãos santas, Pai, para os lares de cada um que vai estar ouvindo esse áudio, Pai, abençoando, protegendo, Senhor. Eu Te peço, Pai, sobre as necessidades, Pai, dos Teus filhos, Senhor, protege eles, Senhor, livra ele de todo perigo, de todo mal, Pai. Eu Te peço no nome de Jesus Cristo, Te peço também, Pai, abençoa toda a minha família, Pai, nos protege, Pai, protege o meu lar. Eu Te peço, Senhor, protege a minha vida, do meu esposo, dos meus filhos, Pai, nos guarda, meu Pai, debaixo da Tua proteção, Senhor. Eu Te peço no nome de Jesus Cristo. Senhor, meu Deus, eu Te peço também, Pai, pelos enfermos, Pai, que o Senhor toque, Pai, Tuas mãos santas, Pai, nessas vidas, nessas enfermidades, Pai, porque o Senhor é o médico dos médicos, Pai. O Senhor é o Deus do impossível, Pai. Senhor, meu Deus, eu Te entrego, Pai, as nossas vidas, Pai, em Tuas mãos, Pai. Te pedindo também, Pai, que o Senhor nos renove, Pai, e nos levante, Pai, nos proteja, nos alimente espiritualmente todos os dias, Pai. Eu Te peço, Senhor, todas essas bênçãos e Te agradeço desde já no nome de Jesus Cristo. Amém.